Evangelho de Mateus 16, 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, e vamos orar uma vez mais pedindo a graça de Deus e a sua direção. Pai, nós chegamos mais uma vez na tua presença através da oração e em nome de Jesus, para rogarmos por esse tempo agora em que refletiremos em tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, cumpra com o que ela se propõe a edificar, a corrigir, a exortar. Que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar hoje aos corações e o teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto nós encontramos o que a gente pode dizer das raízes do estabelecimento dos fundamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto em que o próprio Senhor Jesus apresenta para a gente, deixa claro os parâmetros sobre os quais a sua igreja seria estabelecida. E quando olhamos para esse texto, vemos que a igreja de Jesus Cristo, ela tem como alicerce, como fundamento, como base sólida, a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus interroga os seus apóstolos, dizendo: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Ele tem como resposta, primeiro, o posicionamento dos outros. Senhor, alguns acham que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou algum outro dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta crucial: mas vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e faz uma afirmativa, que é a afirmativa que expõe para nós o fundamento e o alicerce da igreja de Jesus Cristo. Pedro responde no versículo 18, no versículo 17, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 18, Jesus diz: pois eu também te digo que és tu, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns se precipitam e alguns interpretam de uma forma errônea, dizendo que Jesus, quando se dirige a Pedro dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a que Jesus estava conferindo a Pedro o estabelecimento do alicerce da igreja. Não! Jesus esclarece que é sobre a declaração de Pedro, sobre a afirmativa de Pedro, no versículo 16, quando diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja de Jesus seria estabelecida. É essa afirmativa de Pedro, esse reconhecimento de Pedro, que passa a ser a pedra fundamental sobre a qual seria estabelecida a igreja de Jesus. Quem é a pedra? A pedra não é Pedro. A pedra é Cristo, o perfeito Filho de Deus. A igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo. A igreja de Jesus Cristo é um organismo dinâmico e que prova que tem vida quando avança. E quando retrocede ou fica estática, não está cumprindo com a razão pela qual ela deveria existir. A grande prova de que a igreja de Jesus Cristo está viva é quando essa igreja assume o dinamismo e sai do seu estado estático e ela avança, ela prospera,
e ela propaga a mensagem sobre a qual ela foi estabelecida. Irmãos, no versículo 18, Jesus Cristo deixa claro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que eu edificarei a minha igreja. E Jesus Cristo complementa dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém ou não? Não prevalecerão. E por porta entendemos defesa. As portas do inferno não prevalecem, as portas do inferno não conseguem conter o avanço da igreja de Jesus. Nós temos uma missão, nós temos uma razão de ser e existir: é saquear o inferno, é tirarmos aqueles que, como sempre tenho pregado nessa igreja, naturalmente estariam caminhando para lá. Amados irmãos, eu já disse a vocês que se nós não tomarmos uma decisão no curso de nossa vida, se nós não fizermos nada, nós estaremos caminhando para o inferno. O que pode impedir a nossa caminhada ao inferno é nós, em nossa caminhada, pararmos, refletirmos, nos arrependermos e reconhecermos que Cristo, o Filho do Deus vivo, é o único Salvador, é o único caminho que conduz à vida eterna. Há uma máxima que diz que aquele que nasce uma vez, morrerá duas. E aquele que nasce duas vezes, morrerá uma. Talvez você não entenda o que eu estou querendo lhe dizer nessa expressão. Mas se você nascer uma vez, e todos nós nascemos um dia, tem alguém aqui que não nasceu? Tem alguém que apareceu de repente do nada? Quantos aqui nasceram? Amém ou não? Eu nasci no dia 15 de dezembro de 1964. Tá aí. Revelei minha idade para vocês. Quem é bom de conta, já faça. 15 de dezembro de 1964. Nasci, trouxe alegria para o meu pai e para minha mãe. Nasceu o gordinho ali que eles falaram. Esse aí agora será o Joel. Meu pai se lamentou um pouco, porque meu pai tinha planejado que o terceiro, enfim, seria uma menina. Porque tinha nascido já o Josias, tinha nascido o Jonatas, e meu pai tinha esperança de que nascesse agora a Hulda. Misericórdia. Vocês conseguem imaginar, irmão? Se eu tivesse nascido mulher, meu nome seria Hulda. A profetisa Hulda. Obrigado, Senhor. Nasceu Joel. Mas trouxe alegria para os meus pais. E todos nós nascemos um dia. E você também já presenciou, quem sabe, o nascimento de seu filho. Xande, você viu o nascimento de Maitê? Acompanhou ali em loco? Que bênção, né? Saber que Maitê nasceu. Maitê já nasceu uma vez. Sabe qual deve ser a sua oração, Xande Jaque? É que um dia Maitê nasça pela segunda vez. E para que você entenda, é que Maitê um dia chegue ao novo nascimento. Aqui instruída pelos seus pais, e essa é a responsabilidade que Deus lhes dá, a que vocês encaminhem Maitê ao conhecimento da verdade. E que um dia Maitê, de livre e espontânea vontade, reconheça e creia no Evangelho, creia que Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus, a pedra viva sobre a qual ele estabeleceu a igreja. E Maitê então se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, e naquele dia ocorrerá o que ocorreu com Nicodemos. Lembra das palavras de Jesus a Nicodemos? Na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quantos aqui já nasceram pela segunda vez? Diga amém. O novo nascimento é o momento em que você se converte a Jesus Cristo. Quem nasce duas vezes, morrerá uma. E falar de morte não é muito legal, né? Mas não tem como agora. A gente vai ter que ter daqui a pouco uma nova referência. Como é que eu faço para chegar na igreja? Quando chegar no crematório, você faz o retorno, não é mesmo? E entra para a igreja. Está aí, ó, um baita de um complexo que está sendo construído pela Edem. E ali vai nos lembrar o quê? Morte. Esse é o destino de todos. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. E nesse momento da morte vem o juízo. E o juízo será estabelecido com base no que Cristo disse. Quem crer em mim verá a vida. E quem não crer em mim jamais verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele
permanece. Se permanece é porque lá já estava. Então, se um dia Xande Jaque, essa deve ser a sua esperança, Maitê se converter a Jesus Cristo, ela nascerá pela segunda vez. E ela morrerá um dia, como todos nós um dia morreremos. A única coisa que impede a gente de morrer é a volta de Jesus Cristo. E quantos podem dizer amém? Ou se a trombeta soasse hoje, hein? Os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro. E nós, os que estivéssemos vivos, seríamos arrebatados e juntamente com eles transformados. E para sempre estaríamos com o Senhor. Mas enfim, quem nasce duas vezes só vai morrer uma, fisicamente. Mas quem só nasceu fisicamente, não nasceu espiritualmente, vai morrer duas vezes. E a primeira morte é a morte física, da qual ninguém foge. Mas a segunda morte será a morte eterna. Ou seja, a separação eterna de Deus e de Jesus Cristo. Qual é a tua esperança? Quantos já nasceram duas vezes? Você só vai morrer uma. Mas se você sair daqui e não tomar decisão do novo nascimento, eu lamento te informar que se você morrer hoje sem Cristo, o juízo de Deus virá sobre você. E a segunda morte é destino certo. Ah, meus amados irmãos, essa é a mensagem da palavra de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E hoje, ao abrir o nosso mês de missões, mais uma vez quero desafiar a IBEG, a Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu, a olhar para dentro de nós mesmos e verificarmos se estamos na rota certa, se estamos no rumo certo. Muitas empresas familiares, elas acabam falindo. E sabe por que muitas empresas familiares chegam à falência? Porque quando os proprietários, aqueles que sonharam com a empresa, aqueles que idealizaram a empresa, aqueles que trabalharam pela empresa morrem, muitas vezes os herdeiros não têm os mesmos sonhos e os mesmos, procedimentos a seguir. Não têm os mesmos propósitos. E muitos empreendimentos vão à falência, porque não era o sonho dos herdeiros aquele empreendimento. Eu quero que vocês saibam que nós também, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, não quero dizer que somos um empreendimento humano, mas nós temos uma razão de ser e existir. Nós temos uma razão que foi sonhada por aquele que fundou essa igreja. E quem fundou essa igreja não foi pastor Joel, nem pastor Nilton, nem pastor Reginaldo. Quem fundou a igreja de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo, amém ou não? A igreja é dele. E a igreja fundamentada e alicerçada sobre ele tem a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão. E que a igreja avançará e não ficará estática. Mas nós precisamos perguntar, de tal forma como uma empresa, ela vem à falência, quando seus herdeiros não têm a mesma visão do fundador e corrompidos levam o empreendimento a simplesmente falir e deixar de existir, nós precisamos nos perguntar hoje, será como Igreja de Jesus Cristo, estamos no caminho certo, estamos na rota certa, estamos verdadeiramente vivendo os sonhos e os planos pelos quais o Senhor idealizou e fundou a sua igreja? Nós sempre temos que ser chamados a essa conscientização. Por que estamos plantados aqui em Embu-Guaçu? Qual a razão da existência da IBEG aqui em Embu-Guaçu? Por isso, como já em tantas outras vezes preguei nessa igreja, em tantos outros meses de missões os desafiei, hoje eu quero mais uma vez chamar a tua atenção sobre a nossa missão, sobre a nossa visão, e sobre os nossos valores. Você que trabalha em qualquer tipo de empreendimento já ouviu falar nesses três quesitos: missão, visão e valores. O que é a missão? É o propósito de algo existir. E nós, como igreja, temos um propósito, uma razão pela qual existimos. E essa é a nossa missão. Temos que perguntar para Jesus: Jesus, por que o Senhor idealizou que nós existíssemos?
Por que o Senhor fundou a igreja? Porque um dia o Senhor chegou para Pedro e disse: Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Temos que perguntar hoje, à palavra de Deus, se nós estamos cumprindo a nossa missão. Se não perdemos a missão de foco. Mas precisamos perguntar também se estamos dentro da visão. E o que é visão? Dentro dos empreendimentos é onde queremos chegar no futuro. É como a gente quer ser reconhecido daqui a alguns anos. Daqui a 10 anos, a IBEG estará ainda aqui plantada. Daqui a 10 anos, o que as pessoas dirão da IBEG? Qual é o conceito que os nossos vizinhos e a cidade de Embu-Guaçu terá dessa igreja? Então nós precisamos saber o que nós queremos ser daqui a um tempo. O que nós pretendemos alcançar ao fim desse ano? Onde queremos chegar daqui a 5 anos? Temos que ter uma visão. Agora, a missão e a visão não podem simplesmente ferir os valores. E o que são os valores? São as atitudes, o comportamento, que é o resultado que deve estar presente em todas as pessoas que atuam dentro do empreendimento e nas relações que a gente tem com terceiros. Ah, nós queremos crescer. Quantos querem crescer? Diga amém. Nós queremos ser uma igreja reconhecida aqui na nossa cidade, amém ou não? Mas agora a gente não pode idealizar e querer chegar a esse ponto abrindo mão dos nossos valores. Eu falava hoje em escola bíblica dominical. Existem igrejas batistas que levam esse nome de batista. E não é só um problema dentro das igrejas batistas, não. Talvez você esteja aqui e pertença a uma outra denominação. Mas há hoje uma crise institucional e uma crise de perda de missão, de visão e de valores. Eu dizia na escola bíblica dominical de uma igreja batista no Rio de Janeiro, que sabe o que eles fizeram no carnaval? Não teve culto. E a palavra do pastor foi: vão curtir o carnaval e aproveitar. Aproveitem, alegrem-se. Vivam e gozem a vida. E nós não vamos permitir que religiosidade esteja aqui hoje nos levando a nós ficarmos olhando o comportamento dos irmãos. Faça o que vocês quiserem. Essa foi a mensagem do pastor. E todo mundo foi curtir e pular o carnaval. E no culto de domingo passado, esse pastor de uma igreja batista promoveu o culto de volta das atividades depois do carnaval. E sabe o que foi cantado em pleno culto? Música secular. Lá vai o trigo elétrico de Osmar e Dodô e vai embora. São igrejas que, por um desejo de crescer, estão abrindo mão de valores. Mas hoje, mais uma vez, eu quero chamar a tua atenção para a nossa razão de ser e existir. Nós temos uma missão, amém ou não? Nós temos uma visão, nós temos sonhos, mas nós nunca abriremos mão dos nossos valores. E os valores estão estabelecidos nessa palavra. Quem pode dizer amém? Mas amém do fundo do coração. Essa palavra que tem que nos alicerçar, essa palavra que é para nós, o nosso manual comportamental. O mundo pode mudar, a cultura pode mudar, as pessoas podem mudar, as igrejas podem mudar, pastores podem mudar, mas essa palavra jamais mudará, continuará mesmo, inabalável, e não passará um jota em um tio, sem que tudo que aqui está se cumpra. Amém ou não? E assim é. Em João 17, 1-3, está explícita a nossa missão. Por que a IBEG existe? Por que nós existimos? Está no Evangelho de João 17, 1-3. Veja o que João nos diz. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém ou não? A nossa missão, irmãos, é fazer Deus conhecido por todos os homens.
É fazer Deus conhecido como Deus que nos amou e enviou o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê. É fazer Deus conhecido como o único Deus verdadeiro e fazer Jesus conhecido como sendo o enviado de Deus a essa terra. Essa é a nossa missão de ser e existir, a razão pela qual existimos, avançarmos, resgatarmos aqueles que estão a passos largos, caminhando para o inferno, levando-os ao conhecimento da vida eterna em Deus e em seu Filho Jesus. Essa é a nossa missão. Agora, indo para a primeira carta de João, nós lemos o Evangelho, agora vamos para a primeira carta de João, lá no final da Bíblia, capítulo 5, versículo 20. Veja o que está escrito na primeira de João 5, 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Ah, meus amados, nós nos alegramos aqui em receber crianças para o nosso projeto Vagalumes. E temos aqui mães presentes conosco, inclusive, que matricularam seus filhos no projeto. E nós ontem, no culto de reabertura, dissemos aos pais que aqui estavam, nós queremos ser um braço de apoio para vocês. Para a gente levar os teus filhos a serem cidadãos de bem. Mas também nós não podemos omitir a vocês, pais que aqui estão, de que nós estaremos levando seus filhos ao conhecimento da vontade de Deus através dessa palavra. E nenhum empreendimento, nada que nós tenhamos a pretensão de realizar nessa igreja, deve ter um outro objetivo, a não ser fazer Deus conhecido como o único Deus verdadeiro e o seu Filho como o único que veio aqui para nos dar a vida eterna. E assim será. Essa é a nossa missão. Quantos estão comigo? Diga amém. Essa é a missão. Agora, qual é a nossa visão? Onde a gente quer chegar? Irmãos, nós nos imaginávamos lá em 2013 que nós chegaríamos hoje em 2023, estamos vivendo o 10º ano do Vagalumes, vivendo as bênçãos que nós estamos vivendo. Quanto já foi realizado? Quantos jovens, quantas crianças, quantos adolescentes já passaram pelo projeto? Quantos já foram transformados? Quantos que vingaram? E vingaram, eu digo, chegaram ao conhecimento da vida eterna. Nós temos sonhos de continuar propagando, fazendo a obra que o Senhor nos confiou. Sim, olhando para as necessidades sociais e assistenciais, procurando construir uma sociedade justa. Mas isso virá não por justiça humana. Uma sociedade justa só poderia vir pelo conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que nós lutaremos. Mas, irmãos, qual é a nossa visão? Onde queremos chegar e como nós desejamos ser reconhecidos? A nossa missão de fazer Cristo conhecido parte por uma visão de começarmos desde onde estamos plantados. Não adianta, irmãos, a gente querer ir pregar lá na Bolívia sem que nós não estejamos dispostos a pregar aqui pertinho da gente para a Dona Olívia. Lembra que eu já falei isso? Tem gente que quer ir para a Bolívia, mas esquece que pertinho tem a Dona Olívia, está do outro lado da rua. Eu já disse para vocês, tem gente, Deus está me chamando para ir para a França. Mas que tal, antes de ir para a França, você vir aqui para o Vagalumes pregar para uma criança? Tem gente que acha que missões é só ir para longe. Sabe onde é que missões começa? É aqui, pertinho da gente. É do outro lado da rua. E você sabe o que eu me alegro? É quando eu olho para aquela família ali, ó. Cabelinho branco já. Irmão Paulo, está ali. Levanta a mão, irmão Paulo. Levanta a mão, irmã Vilma. Cadê o Davizão? Lá atrás. Opa! Davizão já se libertou, tá vendo? Está agora no meio da patota dos jovens. Davi amou o acampamento ou não amou? Graças a Deus. Integrado aí com os jovens. Sabe, irmãos, onde a gente alcançou essa família? Onde? Do outro lado da rua. Que bênção! São os nossos moradores aqui. Eu fico preocupado tanto quando começa a chover que eu falo, como é que o irmão Paulo vai chegar em casa, meu Deus do céu? Está chovendo, ele só tem que atravessar a rua.
Missões é isso, irmãos, é nós ganharmos aqueles que estão do outro lado da nossa rua. É por isso que eu quero que você participe conosco no próximo sábado, no nosso curso de evangelismo. O missionário vai estar aqui dizendo como é que a gente faz abordagens, como é que a gente apresenta o evangelho de forma criativa. Eu quero contar contigo. Ontem eu fiquei aqui meio entristecido no jantar, eu falei, quantos vêm? Mas pouquinhas mãos foram levantadas. Eu falei, acho que eu estou falando grego. Eu não estou, acho, me fazendo entendido, mas hoje eu tenho fé que vai bombar o zap da secretaria da igreja. Já está bombando, olha lá. Não olha agora. Deixa lá, deixa o zap lá quietinho. Mas faça isso, irmão, venha participar, porque a nossa missão começa do outro lado da rua. Lembra do que diz a palavra de Deus em Marcos 16, 15 e 16? Diz assim, disse-lhes Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a quem? A toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crê não tem, olha, pode até ser batizado, mas não creu será condenado. Agora, o que creu deseja dar um passo a mais e ser batizado. A aula de batismo está de vento em popa, irmão Roger? Todo vapor. Logo, logo, vamos encher o batistério aqui de novo. Mais almas descendo, confessando a Jesus Cristo publicamente. Você pode dizer amém ou não? Essa é a nossa missão, irmãos. Ganhar gente do outro lado da rua, ganhar gente no Parque Industrial, na Vila Norgangue, no Filipinho, aqui no Flórida, no nosso entorno, no Boa Vista, no São Paulo. É nós estarmos dispostos a fazer Jesus Cristo conhecido. Porque em Mateus 28, 19 e 20, olha o que diz. Mateus 28, 19 e 20. Em Marcos 16, 15, nós vimos, eu tenho que pregar para toda criatura. Em Mateus 28, 19 e 20, está dizendo, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que bom, eu tenho que pregar a toda criatura. E quando diz a toda criatura, independentemente de onde ela seja. Sexo, nacionalidade, naturalidade, cor, posição social, não importa, eu tenho que pregar para toda criatura. Só que aqui em Mateus está dizendo que eu tenho que ter um olhar também para as nações. É por isso que nós temos missionários e apoiamos lá na Argentina, é por isso que apoiamos missionários que são enviados também para outras nações. Mas quando eu olho para Atos 1,8, eu vejo algo tremendo. Olha o que diz em Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Note agora a simultaneidade. Não está dizendo que eu tenho que ir em um e desprezar o outro. Mas aqui está dizendo de uma perspectiva simultânea. Eu tenho que ser testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Simultaneidade. Eu preciso ter o meu olhar para a Europa, eu preciso ter o meu olhar para a América, eu preciso ter o meu olhar para a África, sim. Mas eu preciso também ter o meu olhar para aqui, para a minha Embu-Guaçu. Tanto em Jerusalém. Aqui é a nossa Jerusalém. Aqui, geograficamente, é a nossa Jerusalém, em Embu-Guaçu. Tanto em Embu-Guaçu como em todas as outras localidades. Veja nesses textos o dinamismo da igreja do Senhor. É a igreja que evangeliza enquanto avança. E enquanto avança, evangelizando, se torna uma igreja missionária. Não há missões sem evangelismo. Como não há evangelismo sem missões. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Eu amo uma definição do Dr. Ralph Winter. O Dr. Ralph Winter nos descreve um pouquinho uma perspectiva para a gente conseguir diferenciar evangelismo de missões. O Dr. Ralph Winter diz que evangelismo é a igreja crescendo onde está. Quando a igreja está crescendo onde está, é sinal que a gente está evangelizando.
E não é uma benção a gente olhar com tanta criança que desceu para o culto infantil, a gente vê esse grupo de irmãos aqui. Quem está feliz, diga amém. Amém. Se a nossa igreja está crescendo onde está, é sinal que estamos evangelizando. Agora, missões é a igreja crescendo onde não está. Missões é necessário para que haja outras igrejas nascendo onde ainda não existem igrejas, onde ainda não estão. Eu fico pensando, amados, será que a gente pode chegar um pouquinho mais longe? Será que a gente pode pegar aí a estrada, ir um pouquinho mais para diante, para Santa Rita, para Penteado? Será que um dia a gente vai poder estar lá? Será que a gente vai poder estender as nossas paredes, as nossas estacas e as nossas tendas para lá também? Para que a gente possa um dia dizer, olha, lá não existia igreja, mas agora existe, para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja tem que ter a visão evangelística, mas a igreja não pode perder a visão missionária. Precisamos ser reconhecidos como uma igreja que não perde a visão de sua missão. E dessa forma o resultado é certo. Sabe qual é o resultado? Vai para Atos comigo. Atos 2:47. O último versículo, vocês pararam comigo em Atos 1:8. Olha o que diz em Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém ou não? Quando a igreja vive evangelismo, quando a igreja vive missões, ela cai na graça. E todos os dias acrescenta o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu quero hoje reconhecer, não sei, não estava no script, mas eu quero que você levante a mão. Você que se achegou a essa igreja, que conheceu a Jesus Cristo e que se agregou a essa igreja desde a pandemia. Levanta a mão, fica de pé. Fica de pé. Quem se agregou à igreja desde a pandemia? Pode ficar de pé. Quem pode dizer amém? Olha aí, ó, a igreja crescendo em plena pandemia. Louvado e bendito seja o Senhor. Podem se assentar. E sabe o que Deus espera de vocês agora que se levantaram? A que vocês continuem agora propagando essa palavra e trazendo mais para o conhecimento da verdade. Amém ou não, irmãos? Está aí os nossos irmãos que se achegaram aqui em plena pandemia, quando as igrejas estavam fechando e diminuindo, nós estávamos pregando o genuíno, o verdadeiro evangelho, e almas se salvaram para a honra e glória do Senhor Jesus. É por isso que eu digo, a gente não pode perder a nossa missão e jamais perder a nossa visão. Quantos estão comigo? É esse evangelho que a gente tem que viver. Agora, meus amados irmãos, a gente quer crescimento, a gente quer que o Senhor traga à igreja aqueles que vão se salvar. Mas a gente não pode abrir mão dos nossos valores. Quais são os nossos valores? Abre aí a Bíblia em Romanos 10, 9 a 15. Romanos 10, 9 a 15, eu estou me encaminhando para o final dessa mensagem. Hoje é uma mensagem de desafio para a gente respirar e sair daqui vivendo missões. Por valores, eu quero que vocês entendam que aquilo que não abrimos mão para que alcancemos o nosso intento. Eu quero crescimento, eu quero ver essa igreja crescer, eu quero ver essa igreja evangelizando, crescendo onde está, mas eu quero ver essa igreja realizando missões, fazendo a igreja de Jesus crescer onde ainda não está. Eu quero cumprir a razão, a missão, a visão que Deus nos deu, mas os valores estão aqui, é aquilo que a gente não abre mão. Não abre mão. Romanos 10, 9 a 15. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. A gente não pode abrir mão da mensagem, amém ou não? É essa mensagem que vai continuar sendo pregada desse púlpito, a mensagem que tem que levar o homem a confessar o Senhor Jesus, porque creu em Jesus.
E essa tem que ser uma confissão pública e através das suas atitudes. É por isso que no púlpito dessa igreja eu não vou cansar e não vou desistir de pregar sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou continuar dizendo aos jovens que eles não têm que sair para curtir o carnaval, mas que eles têm que se santificar e se achegar mais aos pés de Jesus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém ou não? Essa será sempre a mensagem pregada do púlpito dessa igreja. Sem arrependimento não há salvação. Porque é o arrependimento que nos leva à conversão. E para que alguém se arrependa, precisa ser confrontado com a palavra. E esse evangelho continuar sendo pregado aqui. O dia que a igreja não quiser mais ouvir essa palavra, elas vão dizer: pastor Joel, Deus, chegou a tua hora. E nós vamos continuar pregando a mensagem do evangelho, onde Deus nos enviar. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Lembra? Depois de missões eu volto nas mensagens de Gálatas, hein? Nunca acabou Gálatas. Nós só chegamos no capítulo 3. Mas lembra, aqui está falando, não tem evangelho do judeu e evangelho do grego, não tem evangelho do argentino e evangelho do brasileiro, não tem evangelho do americano e evangelho do japonês. O evangelho é só um, irmãos. Esse negócio de dizer que a gente tem que contemporaneizar, a gente tem que, sabe, adaptar, a gente tem que atualizar, isso não existe. O evangelho é só um. E o evangelho que salva é o que confronta o homem e faz ele confessar os seus pecados ao Senhor. Não tem outro evangelho. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você pode ler comigo junto o que diz o versículo 13? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será louvado e bendito seja o Senhor. As pessoas precisam ser confrontadas com o evangelho para que possam crer no coração, confessar com sua boca e invocar ao Senhor para serem salvos. Só que aí a gente fica numa sinuca agora. Porque não tem outro jeito das pessoas serem salvas. Ah, o Senhor vai salvar todo mundo no final das contas. O universalismo que é pregado por aí, Deus é tão bom, Deus vai perdoar todo mundo no final das contas. Ah, irmãos, Deus é graça, sim, mas Deus também é justiça. É por isso que aí nós somos confrontados com essa sinuca no versículo 14 e 15. E isso faz parte dos nossos valores. 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Espera aí, para eu invocar eu preciso crer. Mas aí continua dizendo o versículo 14. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? Espera aí, para que eu possa invocar eu tenho que crer, mas para eu crer eu preciso ouvir. E aí continua aqui nos dizendo, e como ouvirão se não há quem pregue? Espera aí, eu preciso invocar, mas para eu invocar eu preciso crer, mas para eu crer eu preciso ouvir. Mas como eu vou ouvir se ninguém me pregar? Vocês percebem? Como é que alguém chega ao conhecimento da verdade se não tiver ninguém pregando? Agora, para alguém ir lá e pregar, o versículo 15 diz, como pregarão se não forem o quê? Enviados. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Já anunciastes o evangelho para alguns dos teus amigos que ainda não conhecem a verdade? Hoje em EBD nós falávamos sobre amizades. E nós separamos um tempo de oração pelos nossos amigos. Por aqueles a quem nós queremos que cheguem ao conhecimento da verdade. Orar já é o princípio. Mas alguém precisa ir lá pregar. E você já se perguntou se não é você que tem que ir lá pregar? Por que você vai ficar esperando alguém ir lá fazer o que cabe a você? Todos nós já fomos enviados. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, não, pastor, esse é um versículo só para os missionários, é? É?
Lá em Atos 1,8 é versículo só para o irmão Noel. É só para o irmão Maurício. É só para o irmão Roberto esse versículo. Recebereis o poder do Espírito Santo para ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você está esperando alguém chegar aqui em Bugaçu para pregar para o teu amigo? Quando é você que tem que fazer isso? Irmãos, missões devem ser feitas. Isso é simultaneidade, hein? É clichê, eu sei. Você já ouviu isso? Se você buscar, tem cartazinho na internet com esses 4 pilares de missões. E são pilares verdadeiros. Você já ouviu que missões devem ser feitas com os joelhos dos que oram? Aqui, ó. Pés dos que vão, joelhos dos que ficam, mãos dos que dão. Já ouviu isso? Está aqui, ó. O nosso banner não nos deixa esquecer. Mas, irmãos, não somente eu devo orar por missões. Quantos têm orado pelos nossos missionários? Sabe, eu vou fazer nesse mês, esperem, hein? Eu quero fazer um relógio de oração pelos nossos missionários. Eu quero ver quem vai se encaixar nesse relógio de oração. A gente vai destacar um dia para orar por cada um dos nossos missionários. E você vai falar, eu quero orar às 3 da manhã por eles. Se tiver um irmão abençoado que gosta de orar de madrugada, você vai falar, 3 horas deixa comigo, pastor. 4 horas é comigo. Talvez tenha irmão que vai falar, não, deixa às 10 da manhã, né? Acordei, já tomei café. Mas a gente vai fazer um relógio de oração pelos nossos missionários. Aguenta aí. São 18 projetos que a gente tem, nós vamos orar por esses projetos. Temos que orar, temos uma obrigação de orar, mas não somente orar. Tem gente que fala, não, deixa só orar, essa é a minha parte. Não. Eu tenho que orar sim, mas eu também tenho que dar. Por que nós passamos aqui a salva? Porque, irmãos, não cai dinheiro do céu. Eu falei ontem um pouquinho e eu quero só dar uma pitadinha para vocês. Essa igreja está presente, irmãos, olha como eu fico feliz e alegre e contente. Em tantos projetos desses que nós falamos, o que essa igreja enviou de dinheiro nesses últimos tempos para essas necessidades. Essa igreja está presente em Manaus, na igreja do pastor José Carlos, na laje inteira, nas janelas. Essa igreja está presente lá em Bandeira Branca, olha, uma aldeiazinha, lá na mata do Amazonas, onde está irmão Noel e irmã Esther indo viver. Essa igreja está presente na construção inteira da casa de irmão Noel. Desde a extração da madeira até a construção que está sendo feita. Essa igreja está presente também, irmãos, nas fisioterapias e na compra de remédios que o nosso missionário, pastor Rui, necessita agora. Quando muitos olham para o missionário doente e falam, ele não pode mais pregar, vamos cortar o sustento, é aí que a gente está chegando lá. E está sustentando os servos de Deus, amém ou não? E eu estive lá presente, vendo a fisioterapeuta, fazendo as fisioterapias, e a irmã Jane dizendo, pastor, se não fosse a IBEG, eu não sei o que seria dos movimentos do meu esposo. E se estiverem aí ouvindo, irmã Jane e pastor Rui, fica firme, essa igreja não vai soltar as cordas. É para isso que a gente existe, é para ofertar. E eu não sei, tem irmão ainda que não aprendeu a nossa lógica matemática de Deus. Somos abençoados para quê? E só somos abençoados por abençoar. Lembra disso? Tem gente que quer promoção, quer emprego melhor. Mas para que você quer emprego melhor, promoção e mais dinheiro? Para gastar nos seus deleites? Ou você quer ter mais condições, promoção para poder ajudar mais a obra do Senhor? E ajudando mais a obra do Senhor, vai sobrar e vai sobrar muito mais para você também. Quem pode dizer amém porque tem vivido isso? Eu sei, irmãos, eu sei disso. Ah, meus amados irmãos, mas missões também é feita com os pés dos que vão. Eu quero parabenizar a cada vagalume que se reúne pelo menos uma vez por mês aqui e que sai com os seus pés dispostos a anunciar o evangelho no Parque Industrial, na Vila Norgangue e no Filipinho. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. É por isso que esse ano eu me reuni com os vagalumes e falei, a gente não pode perder a nossa visão. A gente tem uma missão.
E a nossa missão e a nossa visão não é só levar doce para a criançada, não. É levar o evangelho do Senhor Jesus. Mas por último, sabe como é que a gente também faz parte dos valores que a gente não pode abrir mão? É saber que além desses 3 itens, pés dos que vão, joelhos dos que ficam e mãos dos que dão, missões só pode ser feita com igrejas que enviam. E aí que o meu coração se enche de alegria. Porque quando eu olho para o livro de Atos, lá no capítulo 13, nos versículos 1 a 3, sabe o que está escrito em Atos 13, 1 a 3? Abre sua Bíblia e acompanha comigo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cereneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e mais ainda, Saulo. Sabe quem é o Saulo? É o apóstolo Paulo. Olha o grupo que fazia parte dessa igreja, Barnabé e Paulo. Quantos gostariam que Barnabé e Paulo fossem membros da IBEG? Imagina? Imagina o apóstolo Paulo, membro da IBEG. Eu tenho certeza que a EBD, com o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ia bombar. O pessoal não queria mais nem ouvir pastor Joel, Roberto, que isso? Douglas, misericórdia, tira aí. Só queremos ouvir o apóstolo Paulo. Mas sabe o que acontece? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Perceberam? E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, fizeram o quê com Barnabé e Saulo? Irmãos, vão-se os melhores. A gente tem que estar consciente disso. Nós vamos continuar cumprindo a nossa missão, mas a gente vai saber e vai ter consciência que daqui a pouco, irmãos, nós vamos ter que enviar mais gente para o campo. Porque essa igreja não vai perder a visão de enviar. É por isso que um dia nós impusemos as mãos sobre Esther, lembra? Mandamos ela para Aba. É por isso que um dia nós impusemos as mãos aqui sobre Noel e a sua esposa Esther e enviamos eles. É por isso que depois, há pouco tempo, nós impusemos as mãos sobre Maurício e Denise e falamos o quê? Vão. Irmãos, eu vou falar sério para vocês. Quantas vezes eu não sentava com o irmão Zaqueu, às vezes conversando, até com o irmão Roger, e a gente dizendo: poxa, o irmão Noel, você vê aí, ele está se desenvolvendo, está crescendo, que bênção, hein? Olha, vai ocupar logo, logo um lugar aqui na igreja. E o pastor Joel sempre pensando, né? Quem sabe vai chegar um alguém para ajudar, né? O pastor, mais alguém aqui. Aí, de repente, o Noel fala: estou indo. E sabe por que o Noel foi? Ele falou várias vezes aqui do púlpito. Ele foi porque ele foi desafiado em uma conferência de quê? De missões. E quem é que promove missões? A igreja. A gente divulga a necessidade para a gente enviar os nossos próprios irmãos. É por isso que Maurício se foi e tantos outros ainda irão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode dizer amém ou não? Vão, irmãos. Sabe por quê? E aí pega todos esses e veja de novo o que o texto diz para mim aqui. Olha o que diz. Estava lá o tetrarca e Saulo. E o versículo 2 está dizendo para a gente que servindo eles ao Senhor. O que é que o Paulo estava fazendo na igreja? O que o Barnabé estava fazendo na igreja? Para ser enviado, precisa estar fazendo o quê? O preparo evangelístico é um preparo para o envio. Deus um dia talvez vai querer te usar e vai querer te enviar para o campo, mas é necessário que você esteja servindo. Igrejas missionárias nascem como igrejas que evangelizam. Mais uma vez estou te dizendo, envolva-se nas atividades dessa igreja. Envolva-se no evangelismo.
Envolva-se na missão que essa igreja tem propagado, porque igrejas missionárias preparam pessoas para serem enviadas, e isso começa com o serviço na igreja local. Por isso a igreja precisa prover possibilidades para que as pessoas se levantem. E eu posso dizer para vocês, ô igreja que dá trabalho para que os irmãos possam se envolver é essa. Ninguém pode dizer que aqui não tem oportunidades. Eu queria ter a foto linda que foi tirada ontem com parte dos voluntários do projeto que estavam aqui. A gente encheu essa plataforma. E isso porque não estavam todos aqui. E se você não se envolve na obra do Senhor, é porque você não está disposto a estar na visão e na missão que o Senhor nos confiou. Uma certa vez eu ouvi essa frase e eu digo e replico para vocês. Crente que não serve, não serve. Você entendeu? Crente que não serve, não serve. O Senhor não quer usar quem não está disposto a servir. Eu concluo dizendo, será que estamos no rumo e na rota certa? Quem pode dizer amém? Amém. Para garantir o sucesso de um empreendimento e o engajamento de todos os colaboradores, faça essencial que todos compreendam a visão, a missão e os valores orientadores da empresa, bem como as políticas de qualidade. E guardadas as proporções, não colocando a igreja como um empreendimento humano, mas como um empreendimento divino, eu digo para vocês, nós precisamos estar alertas e de antenas bem ligadas com a visão, a missão e os valores que o Senhor nos confiou. Que jamais nos descuidemos de nossa missão, que jamais nos desviemos de nossa visão e que jamais venhamos a abrir mão dos nossos valores. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Quero orar por você.